Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo especial e nesse vídeo nós vamos entender que o Evangelho de Jesus não é uma religião. Qual é a diferença de uma religiosidade e o Evangelho de Cristo? Fique aqui comigo até o final que você vai ter esse entendimento e o seu relacionamento com Cristo vai mudar. A perspectiva de como você se relacionava com Ele vai mudar. Fique aqui comigo e você vai ser muito edificado. Se eu começasse perguntando para você, se você pudesse escolher ser um animal, qual você pensaria? Qual você gostaria de ser? Às vezes você pode falar assim, Karina, eu gostaria de ser uma águia ou um leão, porque o leão tem aquele governo da selva, empoderado. Enfim, pode ter passado vários animais agora na sua cabeça. Mas, e se eu te disser que a palavra de Deus nos compara como ovelhas? Ovelhas, Karina, que sem graça, que animalzinho bobo, que animalzinho sonso, que não ataca, não se defende e sempre precisa de uma direção. Pois é, a palavra de Deus nos compara que nós somos como ovelhas para Jesus e Ele é o nosso bom pastor. E mediante isso, tem uma palavra na Bíblia que Jesus conta essa parábola, que Jesus estava tentando explicar para os fariseus da época qual é a diferença de você ser uma ovelha conduzida pelo bom pastor e ou ser uma ovelha conduzida por mercenários, que está lá em João, do versículo 1 ao 18. Eu vou ler aqui com vocês. Vou tentar ser o mais claro possível. Se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas, em vez de passar pela porta, não é para fazer boa coisa. É um ladrão de ovelhas. O pastor passa pela porta. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia delas. Quando estão fora do aprisco, ele as conduz. E elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas não seguem a voz de um estranho, vão se dispersar, porque não estão acostumadas a essa voz. Jesus contou essa simples história, mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então, tentou de novo. Vou explicar então. Eu sou a porta para as ovelhas. Os outros são de má índole, ladrões de ovelhas, todos eles, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta, quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que eles tenham uma vida eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá mais valor às ovelhas que a si mesmo e se sacrifica se for necessário. O empregado não é um pastor de verdade. As ovelhas nada significam para ele. Ele vê um lobo se aproximar e sai em disparada, deixando as ovelhas desprotegidas. Ele está ali apenas por dinheiro. As ovelhas nada representam para ele. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Da mesma forma, o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Essa parte da Bíblia, Jesus estava tentando explicar para os fariseus e para as pessoas que estavam ao redor dele que ele é o bom pastor, que ele é aquele que dá a vida dele para nos resgatar. E para nós entendermos melhor, eu vou contar mais ou menos o contexto do que estava acontecendo. No capítulo 9 de João, Jesus tinha curado um cego de nascença, e isso gerou um reboliço ali no meio dos fariseus, porque como pode um homem pecador, porque eles falavam que Jesus era um pecador, curar um cego de nascença? Eles estavam intrigados com o que havia ocorrido, porque até então não tinha ainda sido curado um cego de nascença.
Jesus tinha realizado esse milagre e eles estavam perguntando para esse cego, mas quem é que te curou? Quem é esse? E o cego falava, eu não sei, mas eu sei que agora eu vejo, eu não enxergava e agora eu vejo. E isso gerou uma confusão ali. E esse capítulo 10 que nós lemos, Jesus está fazendo uma comparação dos líderes religiosos entre um sistema religioso e um evangelho, entre um bom pastor e um mercenário. A mentalidade religiosa e a mentalidade do evangelho. E é isso que nós vamos falar agora e esmiuçar sobre esse tema, para que nós venhamos tirar todo e qualquer conceito errado do Evangelho de Jesus nas nossas vidas. E isso é muito bom nós aprendermos, porque o nosso automático, o nosso coração, ele sempre tende a levar qualquer coisa para o lado da religiosidade. Qualquer coisa na nossa caminhada com Cristo nós temos a tendência de nos tornarmos pessoas religiosas. E Jesus não quer isso. Porque a religiosidade é o homem buscando Deus em suas fórmulas, em seus métodos, para ser aceito por Deus. E o evangelho é Deus buscando o homem. A nossa mentalidade religiosa julga quem tem as práticas religiosas em dia são melhores do que aqueles que não praticam. Traz o mérito para o homem. E nós temos a capacidade de tornar qualquer coisa santa em religiosidade. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, se eu sou uma mulher de oração e eu oro lá em média de 45 minutos e 1 hora. E isso pode me fazer pensar que por eu orar 45 minutos ou 1 hora, ou passar o meu dia em conexão com o Senhor, por eu fazer isso, eu sou aceita por Deus. Por eu fazer isso, eu tenho acesso direto aos céus e, consequentemente, eu sou melhor do que aquela pessoa que não ora o quanto eu oro. Então, eu vou estar trazendo para mim o mérito e não o mérito de Cristo por mim. Nós desprezamos o racismo, porque o racismo, ele tende a fazer com que, dependendo da cor da sua pele, você tem mais valor. E se a gente se acha assim, porque eu faço isso, eu tenho mais valor que aquela pessoa. Porque eu faço isso, eu sou melhor que aquela pessoa. Porque eu faço boas obras, eu sou muito melhor que essa pessoa. Você também está cometendo um preconceito, você também está se julgando ser melhor. E por se julgar ser melhor, você tem mais acesso aos céus, mais acesso à paternidade de Deus, essa soberba espiritual. Isso é religiosidade. Quantas vezes julgamos o próximo nas mídias sociais? Porque você viu fulano, ciclano lá fazendo as coisas, como aquela pessoa é pecadora. Olha, ela vive errando, vive fazendo coisas que não deveria fazer. Você está julgando a pessoa. E quando você julga alguém, você se coloca você mesmo se coloca num estado mais elevado que a pessoa. E pode se sentir muito mais aceita por Deus por conta dos seus méritos. E Jesus grita nesses versículos: não foram vocês que me acharam, foi eu que achei vocês. Foi eu que dei a minha vida em resgate à sua vida. E que se eu pudesse te comparar, eu te compararia como uma ovelha. Vocês não são águias, não são leões, vocês são como ovelhas perdidas. Só que eu cheguei e achei vocês, encontrei vocês, darei a minha vida por aquele animal que aos olhos do mundo não tem valor algum. Foi ele que veio nos resgatar. Olha quão maravilhoso isso. Nós fomos aceitos pelo Senhor, nós fomos achados pelo Senhor, foi Ele que nos resgatou. E o nosso relacionamento com Cristo é um relacionamento de aliança e não por atos de boas obras, do bom proceder, não.
O relacionamento que o Senhor tem comigo é um relacionamento de aliança. No Antigo Testamento, Ezequiel, um profeta, no capítulo 34, no versículo 11, fala assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesma procurarei minhas ovelhas e as buscarei, como um pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhados no dia nublado e de escuridão. E eu tirá-las-eis dos povos, das congregações dos países, e as trareis à sua própria terra, e as pacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todas as habitações da terra. Em bons pastos apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco, e ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos os montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu os farei repousar, diz o Senhor. Olha isso, gente, isso aconteceu lá atrás no Antigo Testamento. O profeta Ezequiel estava profetizando que veria sim o bom pastor que ia nos resgatar, e mais uma vez nos comparando como ovelhas. E agora aqui em João 10 diz que ele mesmo vai nos apacentar, ele mesmo vai cuidar de nós, ele mesmo vai estar ali nos direcionando, nos protegendo, suprindo as nossas necessidades. E a palavra bom era somente usado para Deus. E nos versículos que nós lemos em João 10, diz que Jesus é o bom pastor. Imagina da bondade de Deus sobre as nossas vidas. O Evangelho é uma boa notícia que vem nos resgatar, nos salvar. E não é uma fórmula, não é um método. Ele é um bom pastor e nós somos as ovelhas dele. Todas as religiões, grava isso. Isso vai trazer, vai abrir tua mente agora. Todas as religiões, se você parar para analisar, é o homem levando um sacrifício para sua divindade, para que a divindade te aceite. Cada religião vai variar a forma e o lugar. Mas o Evangelho de Jesus não é uma religião. Mas o Evangelho de Deus é Deus trazendo o sacrifício. É Deus dando o Filho dele para morrer no nosso lugar e nos resgatar deste lugar de condenação, para nos resgatar das trevas. E é o próprio Filho dele que o Senhor dá para que nós venhamos ser aceitos. Yahvé encarnou, Yahvé veio, Yahvé nos resgatou. Olha a diferença disso. Deus nos encontra, Deus chega até nós, Deus oferece o sacrifício para que venhamos ser aceitos diante dele. Que tremendo isso! Isso é muito revelador, porque quanto tempo na minha vida eu busquei a face do meu Pai com a mentalidade errada, achando que eu tinha que ser a melhor filha do mundo para poder ser aceita por ele. Se eu não orasse naquele dia, eu vi uma condenação enorme e o Evangelho virava um peso para mim, porque eu falava: meu Deus, eu não orei, e agora? E agora? O Senhor deve estar bravo comigo. Quantas vezes eu tive medo do meu Pai, quando na verdade o amor de Deus lança fora todo medo. Então eu vou já entrar no próximo tópico. A religiosidade pula o muro, o Evangelho entra pela porta. Pular o muro é você forçar algo, usar métodos para forçar alguém a algo. A religiosidade usa esse método, medo e recompensa. Usa o medo para nos controlar, e eu já tive muito medo, que nem eu estava falando para vocês. Já busquei a Deus por medo. Exemplo Titanic aqui, que falam-se muito no filme lá,
que nem Deus afunda o Titanic, aí o Titanic é afundado. E aí você fala, nossa, Deus fez isso. Ou acontece alguma coisa nas suas finanças, aí você fala, nossa, não foi a oferta que eu tinha que dar, e aí você já fala, você sempre tá com medo, ou você não orou como de costume aquela semana, aí acontece, não, é porque eu não tô orando, entende? Que às vezes as pessoas começam a se relacionar com Deus por conta do medo, para que nada venha acontecer de mal, de ruim, ou se eu faço as coisas certinho, de acordo com o que ele me pede, vai haver uma recompensa. Tá vendo que o meu interesse de relacionamento com Deus não está baseado numa aliança de amor, mas sim de medo e recompensa, que não é isso que o Senhor quer para nós, no nosso relacionamento de intimidade com Ele? Muitos enfatizam o inferno. Se você não obedecer, você vai para o inferno. Se você não fizer, vai vir a condenação. Que apesar de existir, é a força motivadora que eles te entregam para você obedecer a Deus. Apesar de haver uns céus e uma recompensa, também não é uma motivação para nós estarmos buscando ao Senhor. E apesar de haver o castigo, a disciplina e a prosperidade, também não é a motivação certa de nós buscarmos a Deus, porque todos esses métodos que eu disse aqui para vocês voltam-se para o eu. E o que o Evangelho veio? O que o Evangelho de Cristo veio fazer? Ele veio nos libertar do eu, da nossa escravidão. Ele veio nos libertar de toda e qualquer condenação. O Evangelho, então, veio me libertar de mim mesmo, tirar o eu de cena, para que a minha aliança com Cristo me faz ser aceita diante do meu Pai. E a religiosidade, então, ela vai sempre estar enfatizando o eu, porque o maior ídolo é o eu. Se eu obedeço, não vou para o inferno. Estou protegendo quem? O meu eu. Se eu obedeço para ir aos céus, eu serei recompensada. No final, eu obedeço por quem? Por causa de mim. Se eu obedeço porque eu não quero receber um castigo, uma disciplina de Deus, para quem que eu estou fazendo isso? Por causa de mim. Se eu obedeço porque eu quero prosperar em todas as áreas da minha vida, qual que é a motivação? O meu eu. E o Evangelho veio para nos libertar de nós mesmos, para que nós venhamos a amar ao Senhor sobre todas as coisas e não sermos escravos de nós mesmos. E como que ele consegue nos libertar de nós mesmos? Trazendo uma boa notícia para vocês. Eu já libertei vocês. A dívida está paga. Os seus pecados estão perdoados. Os pecados do passado, do presente e do futuro. Você está livre agora para viver uma vida livre para mim. É isso. É uma notícia de resgate. É uma notícia de que a sua dívida dos seus pecados estão pagas. Isso não é maravilhoso? É incrível. Eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, você deve alguém, vamos supor lá, $1 milhão para uma pessoa. E aí, uma pessoa, e você acaba evitando passar por aquela pessoa, perto daquela pessoa, por quê? Porque você sabe que você está devendo ela, e se ela te ver, ela vai querer te cobrar, cadê o dinheiro que você está me devendo? Enfim, gera um constrangimento, gera um medo. E aí chega uma terceira pessoa e fala para essa pessoa que você deve, quanto que é que a Karina tá te devendo? Ah, 1 milhão, tá, então eu vou pagar essa dívida aqui. Aí, 1 milhão tá aqui, tá pago, tá quitado, ok? Enfim, e aí, você fica sabendo, nossa, fulano pagou a minha dívida. Mas aí, mesmo assim, você ainda se sente envergonhado, se sente condenado, mas na verdade a sua dívida está paga. Você não precisa mais temer, porque aquela terceira pessoa pagou a sua dívida. E é assim que Jesus fez com nós. Nós tínhamos uma dívida, nós
somos pecadores, somos, santos lutando contra o pecado. Nós temos a nova natureza de Cristo, só que Jesus já pagou toda a dívida que nós tínhamos. Nós não devemos mais nada, porque o sangue de Cristo sobre nós nos justifica. E o verdadeiro amor, então, vai lançar fora todo medo. Eu não preciso ter medo do meu pai. Como aconteceu com Adão e Eva, quando eles caíram em pecado lá no Jardim do Éden, quando Deus tinha o costume de visitá-los, e sempre no mesmo horário do dia, quando Deus veio, depois da queda deles, o que eles fizeram? Eles ficaram envergonhados, eles ficaram com medo de Deus. Só que nós não precisamos ter mais esse medo. Nós fomos cobertos pelo sangue de Jesus. Jesus já pagou todo o preço para que o nosso acesso à paternidade de Deus seja aberto. E hoje nós somos aceitos por Deus por causa desse sangue. Então, se eu cometo um pecado, eu não preciso ter medo. Eu tenho que, na verdade, correr nos braços do meu Pai e se arrepender. E o arrependimento não é com medo que virá um castigo, ou com medo que eu vou para o inferno, ou com medo que vai acontecer alguma coisa, mas é doer no meu coração. Puxa, eu devo ter machucado o coração do meu pai, eu machuquei ele. Eu vou dar um exemplo aqui de duas situações. Vamos supor que você tá lá na sua casa e entra um ladrão. E aí esse ladrão não está armado. E você dá um tiro nele e essa pessoa morre. Na sequência, você vai ligar para o seu advogado e falar assim, a contar o que aconteceu e falar assim, o que eu posso fazer para me livrar da condenação? Será que eu limpo a minha arma, minhas digitais, coloco lá para que não apareça que eu matei ele? Enfim, vou montar uma cena aqui para que a condenação da lei não venha. Você pode agir por esse caminho. Agora eu vou te mostrar o que é o arrependimento. Você está lá limpando a sua arma. De repente seu pai entra. E aí aquela arma dispara e mata seu pai. O que você vai fazer naquela hora? Vai sentar e vai chorar. Por quê? Você machucou o seu pai. É isso que nós temos que ter quando nós caímos em pecado. Eu não tenho que pensar no medo da condenação ou no que pode me vir ocasionar. Não. Mas quando eu caio em pecado, que o pecado deve ser um acidente na nossa vida, eu vou estar machucando o meu pai, o meu paizinho. Você tá vendo que é um relacionamento de amor e não um relacionamento de medo e recompensa? E também já dá para entrar no próximo tópico, que a religiosidade, ela é baseada em troca de desempenho, e já o evangelho é baseado em relacionamento, uma aliança que não vai quebrar. Para dar um outro exemplo aqui, eu vou falar aqui, por exemplo, se a minha filha chega com um 0 da escola e eu vou deixar de amar minha filha porque ela tirou um 0 na escola de nota? Não, mas vai agradar o meu coração saber que ela está se esforçando para tirar uma boa nota. Então não é todas as vezes que às vezes a gente falha e você sente que, nossa, gente, eu fiz uma coisa errada e agora Deus está me repreendendo, Deus está me condenando, Deus está me castigando. E como que eu vou ser uma filha perfeita com esse Deus tão perfeito? Eu não consigo. Sim, nós não conseguimos, gente. Quem que consegue ser perfeito em sua santidade como Deus é? Quem consegue cumprir toda a lei? Ninguém. É por isso que Jesus veio nos libertar da lei. Ele veio cumprir a lei por nós, para que nós venhamos não ser mais condenados por conta da lei, mas sermos aceitos pelo sangue de Cristo. Até mesmo nas nossas falhas. Você acha que Deus não saberia que você iria falhar? Que poderia haver uma queda? Sim, mas por mais que às vezes a gente erre, o amor de Deus continua sobre nós. Continua sobre nós. E o que o Senhor quer? Que você se lance nesse amor. Porque quando nós nos lançamos nesse amor, independente se estamos
acertando ou não. Vem a graça capacitadora dele para que nós venhamos nos posicionar contra o pecado e não nos sentirmos com medo, condenados. Isso só vai nos afastar do Senhor, porque o nosso Pai, ele vai continuar nos amando em todo tempo. Todo tempo ele nos ama e ele quer sim que nos resgatar em amor, cuidar de nós na bondade, mostrar com paciência, falar: vem aqui minha filha, você consegue, você é amada, você consegue se libertar sim dessa falha, dessa queda. Eu estou com você. Busca força no Espírito Santo, na palavra, na oração, mas você continua sendo amada e aceita. Não obedecemos para ser aceitos por Deus. Coloca isso na sua cabeça. Você não obedece ao Senhor para ser aceita. Nós obedecemos para agradar a Deus. Nós não nascemos para obedecer a Deus. Nós nascemos para agradar ao Senhor. Porque se você entender isso, vai tirar um peso das tuas costas. O teu relacionamento com Deus vai ficar tão leve, tão gostoso, tão poderoso, que aí sim, todas as dificuldades que você estava tendo, tanto na sua soberba espiritual, de saber que não é pelo que você faz que você aceita, ou até mesmo pelas quedas que muitas vezes acontecem na nossa vida, e independente de acontecer quedas, eu continuo sendo aceita pelo Senhor, e buscar até esse relacionamento de amor e gratidão, buscar agradar o meu Pai, tudo isso vai mudar, e você vai ter enraizado dentro de você que você é filha amada de Deus. Essa é a sua identidade. Pode o mundo falar o que for, mas eu sei quem eu sou. Eu sou filha amada de Deus, justiça de Deus em Cristo Jesus. Gente, isso é libertador. Um outro tópico que eu quero conversar aqui com vocês, que também o evangelho é baseado no exemplo. A religiosidade é baseada na hipocrisia. Jesus nunca vai te pedir algo sem ele ter feito primeiro por você. Jesus, ele nunca vai te pedir nada sem ele ter feito primeiro por você. E ele diz assim: seja generoso, porque um dia ele era rico, ele se fez pobre, ele veio aqui na terra, ele encarnou como homem. Gente, Jesus estava lá, na divindade, no trono dele. Ele se fez pobre, ele se fez homem como nós. Então, eu só estou te pedindo aquilo que eu fiz primeiro por você. Quando Jesus fala, perdoa 70 vezes 7, é porque um dia Jesus também te perdoou. Quando Jesus te pedir, cuide dos perdidos. Um dia, Jesus te encontrou, você estava perdido e foi achado. Ele nunca vai te pedir nada para fazer sem que ele tenha feito primeiro, porque ele é um bom pastor. Se tem um jeito de você fazer o que ele te pede, é olhando para ele. E sabe qual que é o olhar de Jesus para nós? É o olhar de amor. Coloca isso na sua mente. É um olhar de amor e nunca vai ser um olhar de condenação. Cair em pecado, a gente já se sente tão mal, porque o Espírito Santo nos convence. Você errou, você fracou, você, falhou. Aí, vamos imaginar, se imagina, aí você olhando para Jesus. Imagina, Jesus vai estar com um olhar de amor. Ele não vai estar assim: por que que você fez isso? Não. Porque o olhar de Jesus é um olhar de resgate para te tirar do lugar que você não deveria estar e te colocar no lugar do aprisco dele, que é guardado, protegido e direcionado por ele. Olha como isso é poderoso. O olhar de Jesus é um olhar de resgate. Se você está em uma posição de erro constantes, se você está tendo quedas em áreas que você já tem buscado ao Senhor,
lembra-se, eu continuo sendo filho amado. Olha para Jesus, porque ele vai estar te olhando com um olhar de resgate. Vem, meu filho, vem, não se afasta de mim, vem aqui, eu tô aqui para te dar forças para você sair deste lugar. Mas porque ainda existem pessoas tão religiosas no evangelho. Gente, eu fico assim perplexa. Como a religiosidade quer se infiltrar no meio do evangelho? Jesus nos pede para entregar duas coisas para viver o evangelho: o nosso mérito e o controle. A gente quer ter mérito em tudo que a gente faz e a gente quer ter controle. Então, saia desse vídeo hoje entregando todo o mérito da sua vida nas mãos dele e todo o controle da sua vida nas mãos dele. Amém? Se você vir para cá, pro lado do evangelho, não tem mais mérito. Não tem. Você é uma ovelha. Aí as pessoas chegam para você: nossa, mas que empresa maravilhosa, como tem prosperado. E você vai falar: tudo isso veio pela graça e a bondade do meu Deus sobre a minha vida, que me capacitou. Tudo isso veio dele. Nossa, Karina, mas que família abençoada, que casamento abençoado, como é que você faz? Isso não é meu mérito, isso é mérito de Cristo em mim. Não tem nada a ver com a Karina. O lado da Karina é se render ao amor dele, se render em gratidão ao que ele me pede e fazer em amor. Às vezes eu obedeci a Deus por conta deste medo, dessa medo de condenação, dessa ira, e o meu relacionamento com o papai não era saudável. Isso não estava ficando bom para mim e também não estava ficando bom para o nosso relacionamento. Quando eu tive sim essa revelação de que eu sou filha amada do Senhor, que por mais que às vezes tem os deslizes da nossa queda, das nossas falhas, ele continua me amando, porque o meu relacionamento com ele é baseado em aliança, e hoje eu sou aceita diante de Deus por conta do sangue de Cristo que está sobre a minha vida. Não é pelo meu mérito, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixo de fazer, mas é porque Jesus, ele me justifica. Jesus gerou essa aliança entre eu e o Pai, e essa aliança não pode ser quebrada. Essa identidade de filha amada é verdade agora sobre a minha vida. Então, gente, eu falo aqui, se você chegou até agora assistindo esse vídeo, se relacione com o Senhor da maneira correta, de paternidade, porque é isso que Deus é. Se entregue a Deus, entregue a Ele o controle da sua vida, entregue a Ele todo o mérito e se permita ser essa ovelha que ouve a voz do seu pastor, que ouve esse direcionar dele no cuidado da sua vida, que sim, Ele está te protegendo, Ele está te guardando, Ele nada deixa faltar para nós. E se você confiar e ser como ovelha mesmo, deixar esse bom pastor direcionar a sua vida, você pode ter certeza que ele vai conduzir a sua vida em pastos verdejantes, ele vai te levar às águas de descansos, ele vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, e a sua cabeça vai ser ungida com óleo, o seu cálice vai transbordar, e a bondade e a misericórdia do Senhor vai te perseguir por toda a sua vida. Permita-se ser essa ovelhinha de Jesus. E se você é uma ovelha que está andando em outro aprisco, hoje é dia de você se voltar a esse bom pastor, a esse Jesus que cuida da gente tão bem e que nós não nos arrependemos, porque Ele faz nós conduzirmos numa vida abundante, numa vida maravilhosa que Ele tem para nós. Amém, gente! Glória a Deus, obrigada por você estar aqui comigo, obrigada por você estar acompanhando este canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, deixa seu like para que essa mensagem alcance o mundo, todas as nações. Ai, gente, isso, em nome de Jesus, que essa mensagem alcance os quatro cantos dessa terra, porque a verdade nos liberta, a verdade traz, assim, um relacionamento saudável com Jesus. É isso que eu quero que você
vocês construam. Obedecer ao Senhor por amor, por querer agradar o Pai. Olha, um beijo para vocês. Diga não à religiosidade, sim ao Evangelho de Jesus. E até o próximo vídeo.